Deuteronômio, capítulo 32. Nós vamos ler, irmãos, do versículo 44 ao versículo 47. Deuteronômio 32, versículo 44 a 47. Amém, queridos? Misericórdia. O pessoal está com fome hoje, hein? Eu prometo não demorar, o tempo que me der até 12:30. Ok? Aí, nem isso, não há reação. Eu disse para a Fabiana que eu vou imitar o pastor Pedro, hein? Vou imitar, hein? Muito bem, irmão, vamos ler a palavra do Senhor. Veio Moisés e falou todas as palavras desse cântico aos ouvidos do povo, ele e Josué, filho de Nun. Tendo Moisés falado todas essas palavras a todo Israel, disse-lhes: aplicai o coração a todas as palavras que hoje testifico entre vós, para que ordeneis a vossos filhos que cuidem de cumprir todas as palavras dessa lei, porque esta palavra não é para vós outros coisa vã, antes é a vossa vida, e por essa mesma palavra prolongareis os dias na terra, a qual, passando o Jordão, ides a possuir. Amém, queridos? Vamos fechar nossos olhos, vamos orar. Deus querido, nós mais uma vez colocamos nas tuas mãos as nossas vidas, ó Deus, colocamos as nossas mentes, os nossos corações e pedimos ao Espírito Santo de Deus que possa iluminar todo o nosso ser, para que a palavra do Senhor, ó Deus, possa prosperar, para que a palavra do Senhor possa transformar, para que a palavra do Senhor possa operar em nome de Jesus. Ó Deus, fala aos nossos corações e que através, ó Deus, do desfecho dessa canção, nós possamos trazer ao nosso coração, à nossa mente, à nossa vida por completo, ó Deus, o sentimento e decisão frentes à palavra do Senhor, à aliança do Senhor, o compromisso que precisamos ter contigo, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Eu queria que você trouxesse a sua mente, ao seu coração, a lembrança de um dos grandes eventos bíblicos, quando o povo de Deus saiu do Egito depois daquelas 10 pragas, e como Deus, com mão poderosa, livrou o povo daquela opressão centenária. Você lembra, meu querido, que o povo seguiu rumo ao Mar Vermelho, e o exército de Faraó vinha após o povo para perseguir o povo, e como Deus fez um milagre, algo extraordinário, ao abrir o Mar Vermelho, o povo passar de pé enxuto e logo depois destruir o exército de Faraó com o ajuntamento das águas naquele mar. Foi um feito extraordinário. Foi tão extraordinário, meu irmão, que a primeira pergunta que nós deveríamos fazer é: como lembrar disso? Como registrar isso para a história? Como fazer isso algo acessível às descendências, às gerações futuras, de maneira que ninguém, absolutamente ninguém, venha esquecer o que aconteceu aqui nesse dia, nessa hora, nesse lugar? E a resposta, meu querido irmão, é através de um cântico, através de uma música, através de um hino, através de um cântico espiritual. Eu não sei qual nomenclatura você vai querer oferecer para isso, meu irmão, mas a verdade é que depois de o povo de Israel ter percebido como Deus é maravilhoso e poderoso e soberano sobre todas as coisas, e como livrou o povo ouvindo a sua oração e cumprindo a sua promessa dada anteriormente a José, após tudo isso, o que nós vemos, meu querido irmão, é clamar do povo e surgir do povo é a canção. E quando lemos Êxodo capítulo 15, versículo 1, vemos que então Moisés e os filhos de Israel cantaram esse cântico ao Senhor, dizendo: cantarei ao Senhor, porque triunfou gloriosamente, lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. Cantarei ao Senhor, porque triunfou
gloriosamente, porque lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. Essa é a canção que é toada, irmão. E ali, ao estilo do próprio povo de Israel, com danças, com tamborins, uma festa, meu querido irmão, ao Senhor, os conduziu nessa canção, porque o Deus Todo-Poderoso os livrou. Esse é o começo. Talvez essa seja a primeira canção, o primeiro cântico registrado de Moisés aqui na palavra do Senhor. E é claro que eu vou dar um salto gigante. Do primeiro, meu querido, eu quero partir para o último. Porque você sabe que toda essa alegria, que toda esse favor que o povo de Deus alcançou da parte de Deus, a parte do Senhor, não durou muito tempo, porque logo a seguir o povo tratava de pecar. O povo tratava de blasfemar, o povo tratava de murmurar. E, meu querido, ainda que Deus fizesse mais e mais sinais e operasse dando o seu sustento, o povo insistia muitas vezes em fazer aquilo que desagrada ao Senhor. E isso durou, meu irmão, décadas. Os 120 anos da vida de Moisés foram repletos de desafios. E eu me vejo agora pensando em Moisés ali, em cima do Monte Nebo, olhando a terra prometida, depois de 40 anos do deserto, 40 anos, vendo o povo murmurar, vendo o povo blasfemar, depois de ter cantado como Deus triunfou gloriosamente, meu querido, o que ele faz nos últimos momentos da sua vida é mais uma canção, é mais um hino, é mais um louvor. É mais um motivo para dar toda a glória ao Senhor que triunfou gloriosamente, não apenas na saída do povo do Egito, mas nos sustentando por esses 40 anos. E agora, meu querido irmão, como uma maneira de fazer o povo lembrar, o povo que agora adentraria a terra, ele não, mas o povo entraria na terra e aquela canção deveria guiá-los, aquela canção deveria fazer lembrar tudo acerca desse Deus maravilhoso. Então ele louva, então ele exalta, então ele diz, essas são as palavras do Senhor. E ele começa a cantar uma canção, meu querido, de 43 versículos. Eu até poderia cantá-la aqui, né? Os 43 versículos. Mas como vai ficar muito demorado, vamos sintetizar quais são os pontos dessa canção, meu querido. Porque o poder da canção, meu irmão, emana quando nós dizemos, quão formoso és, Rei do universo. Acabamos de cantar isso aqui. E se você não cantou, meu irmão, da boca para fora, se você não cantou por mera repetição, e se você cantou sabendo que você está cantando e a quem você está adorando, e quem é esse Deus Todo-Poderoso, você verdadeiramente, meu irmão, está tendo um relacionamento sincero com Ele. Você compreende as verdades que você está cantando e sabe que elas estão de conformidade com a Bíblia. E nesse sentido, irmão, o cântico que Moisés entoa nesses 43 versículos, fala, por exemplo, do caráter perfeito de Deus. Fala como Deus é perfeito, como Ele é justo, mas ao mesmo tempo que exalta Deus, meu irmão, Moisés não deixa de lado o povo e fala, mas nós o povo, nós somos ignorantes. Deus é perfeito, nós somos ignorantes. Ele louva o Senhor e vê o pecado do homem. Ele continua, meu irmão, e talvez do versículo 5 a 14, você consiga ver a bondade paterna do Senhor. Ele, meu irmão, trata o seu povo como um pai. Ele trata como a menina dos seus olhos. E no mesmo momento que Moisés está soltando essa paternidade de Deus, ele olha para o povo e diz, mas nós somos uma geração perversa. Nós temos um pai bondoso, mas nós somos uma geração perversa. E, meu irmão, ele continua cantando, ele canta o caráter, ele conta a bondade, e agora ele conta da fidelidade de Deus. Ele fala de um Deus fiel, um Deus que cumpre todas as suas promessas, e depois de exaltar tudo isso, meu querido, ele olha para o povo e diz, mas nós preferimos muitas vezes sacrificar os ídolos, nós muitas vezes preferimos sacrificar aos demônios, nós vivemos muitas vezes uma idolatria alucinada diante de um Deus tão fiel. E isso tudo em formato de cântico, meu querido.
Mas ele continua cantando. E meu irmão, do versículo 26 e 43, ele começa a anunciar que um dia de julgamento, um dia de juízo chegará. Esse dia está próximo. Lá na época de Moisés, o dia já estava próximo ao olhar do profeta, ao olhar de Moisés. E ele começa a dizer que o juízo chegará, o dia está próximo. E como nós, geração perversa, muitas vezes idólatra e muitas vezes ignorante, devemos nos arrepender para adorar a esse Deus em espírito e em verdade. Cânticos como esse nós não vemos por aí, não é verdade? É difícil, é complicado. A gente costuma geralmente ouvir cânticos mais maleáveis, cânticos mais intimistas, cânticos mais, aliás, menos, cânticos menores, cânticos muitas vezes que não são bíblicos. E meu irmão, se você está se perguntando por que devemos meditar sobre o desfecho de uma canção, é porque no olhar divino, na perspectiva divina, naquilo que está acontecendo aqui, Deus está orientando Moisés e a Josué, filho de Num, para que registrem essa canção na lei, para que o povo tenha nessa canção como que um catecismo, como que um credo, como que um resumo de tudo aquilo que Deus fez, a qual eles jamais devem esquecer. Através desse cântico e seu desfecho, Deus está dizendo a Moisés: Moisés, fala aos filhos de Israel as palavras desse cântico, para que eles entendam, hoje e nas gerações por vir, acerca de mim mesmo. E Moisés faz tudo segundo ao Senhor. E à medida, meu irmão, que nós chegamos aqui, no texto que nós lemos, o desfecho do cântico, tudo que acontece ao final do cântico, aquele momento que o ministro de louvor, ele ora e pede a Deus para abençoar a palavra. Você já percebeu que é assim na igreja, não é? O que acontece? O cântico é entoado, nós louvamos ao Senhor. E geralmente, a Gemima fez isso hoje, né? A Gemima aqui orou e pediu a Deus para abençoar o quê? A palavra. Da mesma maneira, meu querido irmão, o cântico de Moisés foi entoado e logo depois veio uma palavra aos filhos de Israel. O que eles deveriam fazer agora? Qual é a resposta que Deus espera deles? E nesse sentido, meu irmão, você vai perceber que há uma repetição, há um exagero da parte de Deus em repetir a mesma palavra, que é palavra. O texto fala: aplicai ao coração todas as palavras, cuidem de cumprir todas as palavras, porque é esta palavra, por esta mesma palavra, nós vemos, meu irmão, 6 vezes a palavra em apenas 4 versos, porque Deus está querendo, meu irmão, que você tome uma atitude em relação à palavra que é dada nessa canção. A grande pergunta é: quais são as suas atitudes em relação à palavra cantada, a palavra ministrada todos os dias que você ouve e insiste em ouvir, meu querido irmão? O que Deus espera de você? O que Deus espera de mim? Qual é a resposta que damos ao pacto que foi estabelecido entre nós? E, meu irmão, quando lemos o versículo 44, 45 e 46, nós percebemos que no desfecho do cântico de Moisés, a primeira atitude é essa: ouça para guardar. Ouça para guardar. Vamos repetir? Ouça para guardar. Ouvir o quê, pastor? Escute a palavra para guardar a palavra. Ouça para guardar, diz o texto. Veio, pois, e falou todas as palavras desse cântico aos ouvidos do povo. Ouça. E depois ele diz: tendo Moisés falado todas essas palavras, disse-lhes: aplicai o coração. Todas as palavras. Eu quero que você entenda o que está sendo dito aqui, meu irmão. Não é sem razão que o livro de Deuteronômio é o livro da repetição. Você viu que apenas em 4 versículos, a palavra apareceu quantas vezes, né? Quem lê o livro de Deuteronômio muitas vezes fica assim: nossa, é tão difícil, porque repete uma atrás da outra.
E uma vez eu vi um pastor tentando explicar essa pergunta: pastor, por que Deuteronômio tem tanta repetição? E ele respondeu naquela oportunidade: talvez para que um dia nós possamos aprender. Porque repete, repete, e mais uma vez repete, 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 e se espera, meu irmão, uma atitude sua em resposta à palavra. E enquanto não tomamos uma atitude que Deus espera, a repetição, meu querido irmão, vai ser enfadonha, a repetição será ruim, a repetição não será boa. Mas quando, meu irmão, decidimos sim, sermos fiéis nesse pacto que Deus estabeleceu conosco, pacto de fidelidade, meu irmão, a repetição será boa, porque é Deus ensinando no nosso coração o que nós devemos aplicar a Ele. Eu quero que você entenda a expressão aplicar. Porque a ideia de aplicar é a ideia de guardar. Eu pergunto para você, irmão, o que você guarda? O que você guarda? Algo sem valor? Algo sem importância? Algo que o seu coração não está presente? Nós guardamos, irmãos, aquilo que é importante. Nós guardamos aquilo que tem valor. Nós guardamos aquilo que nós temos uma relação com. E aqui, meu irmão, o que a palavra do Senhor está dizendo é que nós devemos ouvir para guardar, porque não há nada mais importante para nós, não há nada mais importante para o povo dessa aliança em relação ao seu Deus, do que guardar a sua palavra no coração. Portanto, ouça para guardar. Guarde no seu coração. É o seu tesouro. É o seu bem precioso. Deus está se revelando totalmente a você por meio da palavra, seja ela cantada, seja ela lida, seja ela pregada, seja ela simbolizada, a palavra é ministrada e ela está aí, meu irmão, para ser ouvida e está aí para ser guardada. Moisés fala ouvidos do povo, como que dizendo: a fé vem pelo... Parece que Paulo bebeu de Moisés, não é verdade? A fé vem pelo ouvir. E o ouvir o quê? A pregação, a palavra, a pregação da palavra. Portanto, meu irmão, ouça, ouça e guarde. É o seu tesouro. Aplique ao coração. Não o coração dessa perspectiva ocidental que temos, com uma sede dos sentimentos. Porque é ali no coração que você guarda, né? Eu essa semana comemorei, minha esposa está ali, comemorei 17 anos de casamento. Aí é coraçãozinho para todos os lugares, né? Coraçãozinho e tal. É maravilhoso, que o coração para nós é isso, é a sede do sentimento. Mas não para o judeu. Para o judeu o coração não é o sentimento. Porque o sentimento do judeu está em outro lugar, está em um lugar mais baixo. Está nas entranhas. Para o judeu o coração, meu irmão, envolva de repente um binômio, envolva tanto o aspecto dos pensamentos, do intelecto, como também da vontade e das atitudes. Quando Deus fala de nós colocarmos o nosso coração, Ele não está falando para nós colocarmos os nossos sentimentos. Ele está falando para nós colocarmos a nossa vontade. Ele está falando para nós colocarmos o nosso intelecto. Ele está falando para nós colocarmos a nossa ação, o nosso movimento. Deus quer que nós hajamos, meu irmão, verdadeiramente em resposta àquilo que Ele está dizendo. Uma ação real, não sentimental. Real, viva, porque você sabe exatamente o que Deus falou, você sabe exatamente o que Deus quer, e você simplesmente, meu irmão, obedece. Nessa relação pactual, você ouve e você guarda. É por isso que para o israelita, meu irmão, talvez, nesse contexto de Deuteronômio, não há nada tão importante quanto o Shema. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus com tudo. Seja alma, seja força, seja coração. Meu irmão, Deus quer que você então faça com todo o seu ser. Mas aqui, meu irmão, ao Moisés falar, guarda no coração, ele está esperando que o povo responda com intelecto, responda entendendo, responda com a vontade e faça justamente aquilo que Deus quer. E por que Deus quer? Porque Deus quer que você guarde no seu coração
a palavra dele. Vou dar uma só atitude, uma atitude que talvez seja o suficiente, meu irmão. Guarda no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Você pode repetir comigo? Guarda no coração. Você quer que eu leia os outros versículos do Salmo 119? Ou apenas um é suficiente? Ou você quer mais repetição? Essas são as palavras do Senhor, meu irmão. É isso que Deus quer. Nós guardamos no coração a palavra do Senhor para que nós não venhamos a pecar. Deus, meu irmão, está ensinando o povo a guardar sua palavra por meio de uma canção, porque Ele quer que eles não pequem. A terra está ali, está defronte dos seus olhos. Eles vão entrar na terra depois de 40 anos, e o que Deus quer, meu irmão, é que o povo entre feliz, entre em santidade, entre em obediência, entre fazendo a sua vontade, entre lembrando de todas as palavras que foram ditas por meio do seu servo Moisés, a Torá, a lei, os 5 primeiros livros da lei. Eles têm tudo agora para fazer o melhor que eles podem para a glória de Deus. Eles podem ouvir e podem guardar. Mas nós sabemos que muitas vezes não é assim, né? Nós temos tudo. A gente tem uma igreja organizada, a gente tem gente servindo com alegria, a gente tem uma boa palavra, a gente tem uma boa canção, a gente pode ter tudo de bom, meu querido irmão, mas se você não ouvir para guardar, nada terá utilidade. Porque não há verdadeira mudança, não há mudança transformadora, genuína no seu ser, tudo enfadonho, até mesmo as repetições de Deuteronômio. Então, um chamado. O seu coração, meu irmão, quais são os tesouros que estão no seu coração? Eu me lembro do Senhor Jesus falando no Sermão da Montanha, e quando Ele declara sobre tesouros, Ele fala que nós não devemos acumular para nós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, mas que nós devemos pensar em tesouros aonde? Dos céus. E quando Ele fala desses tesouros do céu, meu irmão, que obviamente são aqueles que vêm da parte de Deus, Ele está dizendo que é ali que está a verdadeira vida. Na verdade, Ele está dizendo que é ali que está o verdadeiro tesouro. A palavra tesouro, lugar, depósito, onde se guarda algo de valor. Então, onde está o teu tesouro, aí estará o seu coração. Então, onde está o seu tesouro? Se está na palavra, é porque a palavra é o seu tesouro. Então, ouça para guardar. Uma canção, meu irmão. A canção de Moisés termina assim. O mini sermão de Moisés chamando o povo a ouvir e a guardar a palavra de Deus, a conservar a palavra de Deus no seu coração. Então, se você for pensar, se você for fazer, e até mesmo se você for sentir, aplicando-se às nossas realidades ocidentais, meu irmão, tudo aquilo que você for fazer, se você tem a palavra no seu coração como tesouro, será proveitoso no final. Amém? Primeira atitude, ouça para guardar. Versículo 46, a parte B, então diz assim: para que ordeneis a vossos filhos que cuidem de cumprir todas as palavras dessa lei. Veja, irmão, a primeira atitude no desfecho do cântico de Moisés que devemos ter em relação à palavra é: ouça para guardar. Vamos repetir? Ouça para guardar. Agora a segunda é: guarde para transmitir. Guarde para transmitir. Vamos lá? Guarde. Que coisa maravilhosa, né? Deus fala para que nós ouçamos a palavra e aguardemos. Ela é nosso tesouro. Ela é aquilo de melhor que Ele nos ofereceu. E se eu guardá-la no meu coração, eu não vou pecar contra o Senhor. Amém. É o final? Não, não é o final. Não acabou.
Deus não está chamando para você guardar, mas esconder lá no profundo do seu coração, lá naquele porão, lá no basement do seu coração. Não, irmão, onde ninguém vai achar, né? Não. Deus quer que você conserve a palavra no seu coração como tesouro, mas não para si mesmo apenas. Porque a palavra de Deus, meu irmão, ela é perfeita. A palavra de Deus é límpida. A palavra de Deus é luz. A palavra de Deus, meu querido irmão, ela é tudo aquilo que não pode ficar escondido. É tudo aquilo que tem que ser falado, ministrado, transmitido. Então, meu amado, após ministrar essa canção, Moisés conclama o povo a ouvir e a guardar a palavra de Deus, e agora ele diz: e por que vocês devem guardar? Para que ordeneis a vossos filhos que cuidem de cumprir todas as palavras. Portanto, irmão, conserve a palavra para transmitir a palavra às gerações futuras, à sua descendência, aos seus filhos. É muito interessante que essa relação pais e filhos e lei, meu querido irmão, é muito conhecida de nós, né? Porque se há um versículo que nós não esquecemos, e que está em Deuteronômio, capítulo 6, lá daquele contexto do Shema, ouve Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor, logo a seguir o que é dito? Esta palavra, alguém lembra? Esta palavra que hoje eu te ordeno estará o quê? Estará onde? No teu? Afinal, é o seu tesouro, amém? Você ouviu e guardou. Ela estará no seu coração. E o que você deve fazer agora? Tu a inculcarás a teus filhos, e dela falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-se, ao levantar-se. Aí o pai religioso é assim. O pai religioso é aquele que pega o filho, e ele quer aplicar esse versículo na sua literalidade. Ele quer inculcar na cabeça do filho que a palavra de Deus é verdade. Então ele abre a cabeça do filho, enfia a palavra lá com toda a força, como se fosse por força, como se fosse por violência, que os nossos filhos compreenderiam as verdades do Deus Todo-Poderoso. Não, irmão. A revelação da palavra de Deus às gerações precisa acontecer com o inculcar da palavra do Senhor. E o que é esse inculcar? Significa aguçar, significa estimular. E a grande pergunta que nós devemos fazer é: nós que ouvimos e guardamos a palavra de Deus no coração, amém, irmão? Você ouviu e guardou? Está aí guardada? Então, se você ouviu e guardou, a grande pergunta que nós devemos fazer é como estamos transmitindo essa palavra aos nossos filhos, ou às gerações futuras, ou aos nossos descendentes, ou aqueles que estão ao nosso derredor. Como estamos fazendo? Queremos fazer de maneira forçosa, por religião, ou queremos fazer de maneira agradável ao Senhor, estimulando-os a compreender a grandeza e o poder de Deus? É nesse sentido que a escola dominical é uma bênção, irmão. Quando você traz o seu filho para a escola dominical e nós ofertamos a disposição da palavra de Deus de maneira pedagógica, considerando as faixas etárias, em cada faixa etária a palavra de Deus é ministrada para quê? Para estimular os nossos filhos a conhecer a Deus. Nós, portanto, meu irmão, nos aprofundamos na palavra para transmitir a palavra na linguagem adequada, na quantidade adequada, no lugar adequado, da melhor maneira possível. Você traz o seu filho, é o que nós queremos fazer. Mas, meu irmão, nem só de escola dominical viverá a família. Eu acho que essa está em Josias 5:22. Né? Nem só de escola dominical viverá a família. É preciso que aquilo que acontece na igreja ocorra também nas nossas relações. Sejam elas familiares, sejam elas sociais. Porque, meu irmão, transmitir a palavra é a base da missão da igreja. Essa é a essência que está prevista na lei e que está prevista quando Jesus disse: indo por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Ele disse: pregai o evangelho a toda criatura. Essa é a essência do discipulado que nós tanto queremos e almejamos e nos preparamos, é a transmissão da palavra. Mas o que você vai transmitir se você não ouve
E se você não, guarda. Pode ter certeza que vai ser um monte de heresia. Porque não tem filtro. Quando você não tem a palavra de Deus no seu coração, meu irmão, aí fica complicado. Você não tem um filtro. Você não sabe, muitas vezes, o que é de Deus e o que não é de Deus. Esse pessoal que gosta dessa geração TikTok, né? Às vezes eu gosto de ver uns videozinhos assim daquilo que acontece nas igrejas, né? Aí você já deve ter visto um rapaz que imita um anjo, né? O anjo vendo o que acontece nas igrejas. Meu irmão, é cada loucura, sabe? Assim, são coisas maravilhosas. Eu me lembro daquele pastor que uma vez pregou, estava acontecendo um louvor lá, abençoado, o pessoal estava cantando aquela canção, solta o cabo da nau, toma um remo. Lembra? Pessoal da juventude aí? Pessoal aí, 50 anos atrás, lembra? Lembra, Beni? O pastor subiu no púlpito e foi pregar. É isso aí mesmo. Nós temos que ser como Danau. Danau não soltou o remo. Ele foi fiel. Irmãos, é isso. Quando nós não temos o filtro da palavra, você vai dizer o que numa situação dessa? Amém, eu quero ser como Danau. Mas não, irmão. Por isso que a palavra de Deus tem que ser ouvida e tem que ser guardada para que ela seja transmitida com fidelidade. Eu pergunto a você, meu querido, como está esse estímulo? Como está esse aguçar da palavra de Deus nas suas relações? Seja com seu filho, com a sua filha, com sua esposa, com seu marido. O que você tem feito para que a palavra de Deus possa trazer transformação na sua família? E, consequentemente, transformação na nossa igreja. Será que será que nós nos envergonharíamos se Deus resolvesse esquadrinhar a transmissão da palavra das nossas bocas? Você já ficou com vergonha de falar algo que você não devia? Já? Aconteceu comigo recentemente, irmão. Estava saindo do terminal no meu trabalho. O pessoal que trabalha no FedEx sabe como é. Tem uma portinha que vai fechando assim, né? Automática. Eu estava lá na minha, tranquilo. Estava vendo alguma coisa, ouvindo alguma coisa. Eu sei que eu não vi aquela porta baixando. E quando eu cheguei com o caminhão e passei pela porta, aquela porta acertou em cima do caminhão. E, meu querido, naquele momento, eu achei que estava tudo normal, sabe? Mas eu disse algo que era uma expressão de raiva. Não era uma bad word, mas era uma expressão de raiva. Eu acho que eu posso dizer, né? Eu disse com muito carinho, singeleza e paciência e domínio próprio, eu disse droga. Aí você vai pensar assim, pô, só tá eu no caminhão, eu e tal. E aí naquele momento eu tenho que ligar para alguém, e quando eu pensei que tenho que ligar para alguém, eu comecei a ficar deslumbrado com a verdade. Qual é a verdade? Meu caminhão está cheio de câmeras e microfones. O meu chefe é crente. E eu sou pastor. Foi um acidente. Tem que reportar. Todo mundo eu ouviu dizendo droga. Não foi bem assim, né, irmãos? Mas foi a reação no momento. É aquela reação que você tem quando você acerta o dedo mindinho no canto da... É uma coisa. E naquele momento, irmãos, eu falo para você, eu fiquei envergonhado. Nada demais, né? Mas eu fiquei envergonhado. Por que eu fiquei envergonhado? Porque algo na minha intimidade, eu estava no caminhão sozinho, eu disse algo ali, só eu sabia, e obviamente Deus, algo que eu não deveria ter dito, mas que depois se tornou o quê? Público. Por que se tornou público? Porque está sendo gravado, meu Deus. Trocentas câmeras no caminhão. Eu fiquei com vergonha. O nosso problema, meu irmão, muitas vezes é esse. A gente não fica com vergonha. Porque não tem câmera na nossa casa, não tem câmera no nosso quarto, não tem câmera no nosso trabalho, não tem câmera onde geralmente a gente fala as coisas que nós não deveríamos falar. Não tem câmera onde nós
fazemos coisas que nós não deveríamos fazer. E aí, meu irmão, nós não nos envergonhamos. Mas é preciso que nós lembremos, meu querido irmão, que ainda que não tenha uma câmera humana, os olhos do Todo-Poderoso estão vendo. Então nós deveríamos nos envergonhar diante do Rei. Nós deveríamos nos envergonhar diante do Senhor. E nós deveríamos colocar nossa vida na presença do Senhor e falar: Deus, realmente eu não deveria. Ou eu estou omisso, eu deveria fazer algo. Eu preciso ouvir, eu preciso guardar, eu preciso transmitir. É isso que o Senhor requer de mim, essa é a atitude que o Senhor espera. Deus, eu me sinto envergonhado por não fazer o que eu deveria fazer. E o Senhor continua repetindo mais uma vez e outras vezes, e ainda eu não estou ouvindo, eu não estou guardando, eu não estou transmitindo. E meu irmão, a grande pergunta é: até quando? Até quando haverá oportunidade? Até quando você ainda poderá ouvir antes que venha o Senhor Jesus em glória e que não haja mais tempo para absolutamente nada? Então convido você, meu querido irmão, a vestir a carapuça. Eu convido você, meu querido irmão, a assumir, nas palavras do profeta Daniel, o corar de vergonha. Por perceber que numa mera canção, Deus está falando para que nós ouçamos e guardemos a palavra do Senhor, a fim de conservemos ela no coração, a transmiti-la com poder e com graça, onde muitas vezes nós fazemos algo, coisas, palavras, que deveriam nos envergonhar. Então, meu querido irmão, guarde para transmitir. Ouça para guardar e guarde para transmitir. Você lembra quando Jesus falou da relação das árvores e seus frutos? Ele fala que a boa árvore dá o fruto bom. A má árvore dá fruto mau. É uma fórmula muito simples, né, irmão? Apesar que hoje em dia os crentes são bem mais complexos do que isso, né? Você vê que Jesus falou: árvore boa, fruto bom. Árvore má, fruto mau. Mas o crente é aquela ideia. Ele subiu no pé de manga para apanhar jabuticaba, a uva estava verde e saiu com a goiaba. Que confusão. Que confusão, irmãos. Árvores e frutos no meio da igreja é uma confusão. Mas algo que não nos confunde é isso. O Senhor falou: porque a boca fala do que o coração está cheio. Amém, irmão? A boca fala do que o coração está cheio. Guarde para transmitir. A boca fala, transmite o que está cheio, guardado no coração. Terceira atitude última, irmão, para finalizarmos, versículo 47, que diz: porque essa palavra não é para vós outros coisa vã, antes é a vossa vida. E por essa mesma palavra prolongareis os dias na terra, a qual, passando o Jordão, ides para possuir. Agora vai entrar o coach que habita em mim. Vai surgir agora. Primeiro, irmão, ouça para guardar. Segundo, guarde para transmitir. Terceiro, transmita para desfrutar. Eu sei, meu querido irmão, que os meros semânticos da vida vão dizer que eu posso desfrutar em qualquer momento da palavra. Quando eu estou ouvindo, quando eu estou guardando e quando eu estou transmitindo. É verdade. Mas eu estou falando das consequências naturais da sua obediência, daquilo que vem após você obedecer, meu querido irmão.
Porque Deus está conclamando o povo de Israel diante da terra, a justamente nas palavras dessa canção e de toda a lei, de tudo aquilo que ele revelou, responderem positivamente, ouvindo, depois guardando, depois transmitindo. E Deus está dizendo, porque se vocês fizerem tudo isso, é certo, o resultado esperado não tem como ser diferente, é vocês desfrutarem o melhor que essa terra tem para vocês. O que essa terra emana? Ela emana leite e mel. É a terra da promessa. Vocês vão desfrutar. Que bênção, irmão. Transmita a palavra para desfrutar. E aí as expressões que eu queria que você percebesse é essa. Essa palavra é a vossa vida. E depois, prolongareis os dias. Veja, irmão, como você trata uma canção? Como você trata um louvor? Qual é o seu sentimento na hora da adoração? Eu estou falando de uma adoração bíblica, de acordo com a palavra do Senhor, irmão. Qual é a sua postura? Eu não sei você, porque geralmente nas igrejas que eu passei anteriormente, enquanto havia o louvor, geralmente, muitas vezes eu ficava aqui nessa posição. Então quem é do ministério de louvor sabe o que eu vou dizer, né? A gente fica aqui, a gente fica olhando para a igreja, alguns são menos corajosos, fecham os olhos, porque não quero ver a verdade. E qual é a verdade? A verdade é que as pessoas muitas vezes estão dormindo. Há pessoas que estão bocejando. Há pessoas que estão conversando. Há pessoas que estão no celular. Há pessoas que estão rindo. Tem gente vendo jogo de futebol. Now. Tomara que esteja perdendo o Flamengo. Meu querido, a gente tem e nós não somos oniscientes, mas se você está aqui na frente olhando para as pessoas, você percebe isso tudo, meu irmão. Você vai percebendo, você vai... Olha, se você não estiver preparado, uma angústia toma conta do seu coração, e alguns ministros de louvor mais emocionados vão começar a falar, você não é crente não, levanta do seu lugar. Eu vou começar a falar várias coisas, porque causa uma revolta. Agora, meu querido irmão, o que se espera de alguém que canta? O que se espera de alguém que deveria louvar o Senhor? Desejo, intensidade, intimidade. Nós estamos aqui para isso, não é? Mas por algum motivo várias coisas podem nos distrair facilmente e nós abandonamos a adoração, porque talvez nós pensemos que a mensagem é o mais importante, mas o mais importante, meu irmão, é tudo na presença do Senhor. Então parece que vamos colocando as coisas de escanteiros. Será que a liturgia do nosso irmão Diácono Rodrigo é menos importante que a palavra? Será que o dedilhado do teclado é menos importante que a liturgia? Será que não é tudo importante, meu irmão? Tudo que ocorreu para que esse culto pudesse ser uma realidade hoje? Será que tudo não é importante na presença do Senhor? Precisa ser. Se você canta um cântico de expressão bíblica, meu irmão, você deveria tratar isso com intensidade, porque a palavra de Deus, meu irmão, se ela estiver sendo cantada aqui, ela não pode ser considerada uma coisa vã. O culto não pode ser vão. A liturgia não pode ser vã. Mas muitas vezes o que se vê daqui da frente são coisas vãs. É interessante porque Moisés ele diz assim, porque essa palavra não é para vós outros coisa vã. Quando ele fala de coisa vã, ele está dizendo isso não é algo inútil, isso não é algo meramente humano, e eu gosto dessa ideia de ser meramente humano, porque muitas vezes tratamos o ajuntamento solene como algo meramente humano, afinal, são pessoas, e nós achamos que isso tudo é muito humano, isso tudo é muito secular, mas a grande verdade, meu irmão, é que enquanto alguns ainda mantêm os seus ouvidos fechados, os seus olhos fechados, o seu coração endurecido para a voz do Senhor, muitos outros, meu irmão, estão pisando nas ruas de ouro, como que pisassem nas ruas de ouro em cada canção, em cada palavra, em cada oração, porque desfrutam do céu antes dele ser uma realidade total. Isso é possível. Então, o culto é assim.
Enquanto tem pessoas com uma intimidade com Deus, um relacionamento maravilhoso, outras estão em algum lugar tratando com algo que é vão, algo que é meramente humano. A palavra de Deus não é vã, meu irmão, porque ela comunica vida. A palavra de Deus comunica vida, ela comunica propósito para o perdido, ela comunica regeneração para aquele que está enfermo, ela comunica ressurreição para aquele que está morto. E Moisés então diz: essa palavra é a vossa vida. A palavra vida, meu irmão, significa é a sua saúde recuperada. E eu me lembro de Jesus dizendo: vinde vós, que estáis cansados, sobrecarregados, e eu? Tragam os seus fardos. Tragam. Por quê? Porque o meu fardo é leve. Essas palavras de Jesus, meu irmão, ecoam como a expressão do desfecho do cântico de Moisés, porque ele está dizendo justamente isso, meu irmão. Essa palavra não é vã, porque ela é a vossa vida. No momento que vocês a cantam, no momento que vocês obedecem a ela, no momento que vocês a vivem, é como se Deus estivesse resgatando a vossa saúde, trazendo nova vida, trazendo todas as coisas novas em existência. Deus pode mudar qualquer coisa por sua palavra. Transmita para desfrutar. Desfrutar de saúde espiritual. O texto fala também, meu querido, que dias prolongados virão. É interessante pensar nos dias prolongados, porque necessariamente, ainda que possa ocorrer, a ideia de Deus dar a você dias prolongados na sua existência, como em muitos casos bíblicos ocorreram, a grande verdade, meu irmão, é que os dias prolongados que nós verdadeiramente esperamos por viver a intensidade da palavra, por ouvi-la, por guardá-la, por transmiti-la, aqueles dias prolongados que nós verdadeiramente queremos desfrutar, é aqueles que são sintetizados na expressão vida eterna. E aquela terra que emana leite e mel, meu querido irmão, é como uma sombra dessa realidade. É como, meu querido irmão, Deus dizendo: olha, eu vos tirarei do Egito e vos levarei a uma terra que emana leite e mel. É como Jesus te dissesse assim: eu estou tirando das trevas, deste mundo que jaz no maligno, e por minha palavra te levando para uma nova realidade, para um novo céu, para nova terra. Lá não há dor, lá não há choro, lá não há ranger de dentes. Lá, meu irmão, há comunhão com Deus por toda a eternidade. Transmita para desfrutar. Então, ainda que os dias prolongados possam representar, sim, mais dias humanos, na contabilidade dos anos que nós temos, a grande verdade que nós devemos pensar é aquilo que está além, meu querido irmão. Aquilo que Deus faz por aqueles que verdadeiramente ouvem, guardam, transmitem. Esses vão desfrutar algo maravilhoso. Você sabe que Moisés estava no Nebo, Monte Nebo, morto agora. As suas últimas palavras foram dadas, essas que nós estamos ouvindo. As últimas palavras. E o povo entrou na terra. Entrou na terra com a canção, entrou na terra com a Torá, entrou na terra com a certeza que deveriam ouvir a palavra, guardar a palavra, transmitir a palavra para desfrutar da palavra. E Deus, meu querido, a primeira atitude de Deus é conversar com quem? Com Josué. É Josué que vai liderar essa nação, esse povo, a nova terra. Então ele chama Josué. Texto muitíssimo conhecido, né, irmão? Mas que agora talvez ganhe mais sentido. Porque quando Deus chama Josué, a palavra do Senhor diz que Deus encoraja Josué para guiar esse povo tão difícil nessa nova terra que ele dá para eles desfrutarem. Então, o que Deus fala para Josué não é diferente daquilo que Moisés acabara de dizer, não é diferente daquilo que nós lemos em toda a Escritura. A palavra do Senhor diz:
Disse o Senhor a Josué. Então somente, Josué, ser forte, muito corajoso. Mas para quê? Para os inimigos? Para encarar os gigantes da vida? Josué, seja forte e corajoso para ter o cuidado de fazer segundo toda a lei. O que Deus quer, meu querido irmão, antes de qualquer coisa, é que você seja corajoso para obedecer a sua palavra, obedecer a sua lei. Que meu servo Moisés te ordenou, disse mais, dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Diz o texto, não cesses de falar do livro da lei, medita nele de dia, de noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então, farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Em síntese, o que Deus está falando para Josué foi o que Moisés falou para o povo. Ouça a palavra para guardar a palavra. Guarde a palavra para transmitir a palavra. Transmita a palavra, Josué, para desfrutar dela. Assim você será bem-sucedido. Ser bem-sucedido, meu irmão, para você pode ser muitas vezes ter um emprego maravilhoso, ter um cheque gordo no final de semana. Ser bem-sucedido, talvez, meu irmão, significa ter bens. Se fosse no Brasil, eu diria iPhone 14. Mas aqui é muito comum, né? Para você, muitas vezes, isso é sucesso. Não, irmão. Ser bem-sucedido na presença de Deus é muito mais do que coisas. Ser bem-sucedido diante de Deus significa ser obediente a Deus, fiel a Deus. Se você for assim, se eu for assim, se nós formos assim, Deus vai nos tratar como tratou Moisés, quando falava para Josué. Você lembra talvez de Deus falando com Satanás. Lembra? Viste o meu servo Jó? Pois é. Aqui Deus está falando para Josué. Viste o meu servo Moisés? A grande pergunta é, será que Deus falaria algo a nosso respeito dessa maneira? Viste o meu servo? Viste a minha serva? Será que temos, meu irmão, esse sucesso na presença de Deus? Será que temos esse testemunho diante de Deus? Porque senão é o que devemos buscar. É o que precisamos ter. É o que precisamos almejar. Eu me lembro do apóstolo Paulo, meu irmão, falando da piedade. Essa piedade que nós precisamos ministrar nessa relação com o Senhor. Ele fala, exercita-te pessoalmente na piedade. O que é piedade, irmão? A piedade não é aquela ideia de ficar assim, eu sou alguém piedoso, quietinho, né, tranquilo, quase como um sinônimo de muito humilde, assim, e tal. Não. Piedade, meu irmão, significa intimidade, profundidade com Deus, com as coisas de Deus, com a palavra de Deus, com tudo que está relacionado a Deus. O apóstolo Paulo, ele está declarando que nós devemos nos exercitar nessa piedade, em tudo que está a respeito a ela. Porque ele diz, o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa. A palavra é lucrativa. Eu quero que você pense nisso, né? Qual é o lucro que você espera, meu irmão, nessa vida, né? Porque o lucro que Deus espera é um lucro espiritual. É o lucro da piedade. É aqui que Deus está fazendo todo o investimento da sua palavra, meu querido irmão. Para que você tenha um relacionamento fiel, excelente na presença dEle. Porque tem a promessa, diz o texto, de vida, que agora é e a que é de ser. E aí ele termina dizendo o quê? Fiel é essa palavra e digna de inteira aceitação. Meu amado, sejam as palavras de Paulo,
sejam os evangelhos, sejam as profecias, seja a literatura sapiencial ou a mesma Torá. A palavra de Deus é fiel. A palavra de Deus não muda. E nada mudou até agora. O que Deus requer de nós é que nós ouçamos para guardar. Que nós guardemos para transmitir. E para que nós, ao transmitirmos, desfrutamos o melhor que Deus tem para nós. Uma piedade, um lucro proveitoso na presença dEle. É assim que termina o Cântico de Moisés. Essa é a palavra que é digna de inteira aceitação. Então, meu irmão, qual é a sua atitude? O que você vai fazer? Você vai cumprir esse desfecho, essa mensagem de Moisés? Ou você vai continuar ouvindo, guardando e transmitindo e desfrutando do melhor das canções modernas? Eu trouxe, claro. Eu queria que você cantasse comigo aqui. Depois de meditar sobre o Cântico de Moisés, é importante nós pensarmos em alguns cânticos vazios para corações vazios. Porque não é isso que você quer. Não é isso que você deve buscar. Mas é isso que está por aí. Eu não sei o ritmo, mas eu vou ler. Uma canção com propósito bizarro. Diz a canção. À medida que eu leio, imagina a Jemima cantando, por favor. Que talvez vai ficar melhor. Ok? Um certo Herodes, meu irmão, não quis adorar o Senhor. Morreu comido de bicho, porque não glorificou. Se você não adorar, vai ser comido de bicho, comido de bicho, comido de bicho. Qual o nome da música? Vai ser comido de bicho. Cânticos vazios para corações vazios. Uma outra, essa com uma intimidade irreverente, né? Está em alta. Jesus, deixa eu falar com uma voz mais. Jesus, quero calçar os seus sapatos e me arrastar. Jesus, eu quero muito você pegar as suas sandálias e esconder para você não sair. Jesus, quero vestir sua camisa com as mangas maiores que os meus braços e te abraçar. Que intimidade, não é verdade? Será que é essa piedade que Deus requer? Aquela por excelência, né? Não pode faltar. Aquela que tem um ressentimento vingativo. Quem te viu passar pela prova e não te ajudou, quando vê você na bênção, vão se arrepender. Vão estar entre a plateia e você no palco. Canções vazias para corações vazios. Se você, meu querido irmão, não desfrutar daquilo que é verdadeiramente abençoador, sólido alimento, leite vivo, se você não tomar essa palavra, a palavra do Senhor, e se alimentar unicamente, exclusivamente dela, ouvindo, guardando, transmitindo e desfrutando, o seu alimento vai ser esse. Canções e mensagens com propósitos bizarros, canções e mensagens com intimidades irreverentes, canções e mensagens com ressentimentos vingativos. Não é isso que Deus quer de nós, irmão. Deus quer que nós cantemos hinos, salmos, cânticos espirituais, em espírito e em verdade. Ou melhor, de conformidade com a verdade. E você sabe quem é a verdade. Jesus disse: santifica-os na palavra, Pai. A tua palavra é a verdade. Então, meu irmão, eu termino essa mensagem citando aquele texto bíblico muito conhecido, né?
Diga-me com quem cantas e eu te direi quem és. Não há nada mais verdadeiro do que isso, não é verdade? Você conhece, muitas vezes, o conhecimento e a intimidade que a pessoa tem com Deus quando você observa isso. Qual é a sua perspectiva? Será que viveremos o desfecho do Cântico de Moisés? Ou viveremos essas duras realidades? Eu convido você a ficar de pé, irmão. Vamos ler um texto para finalizar. Se você ainda não entendeu, não será eu que vou te convencer. É a palavra, né? É a palavra do Senhor. Então, logo aqui em Provérbios capítulo 3, versículo 1 a 4, você tem uma exortação não do pastor Ângelo, não da igreja City United. Você tem uma exortação da sabedoria. Você tem uma exortação do próprio Senhor Jesus. E aqui, meu querido irmão, o que ele diz é: filho meu, não te esqueça dos meus ensinos, e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Não te desamparem a benignidade e a fidelidade. Atas ao pescoço, escreve-as na tábua do teu coração, e acharás graça e boa compreensão diante de Deus e dos homens. O que eu mais quero, meu querido irmão, é que você ache graça da parte de Deus. Amém? Feche seus olhos. Vamos falar com o Senhor. Deus querido, Deus de amor, Deus da palavra. Fomos admoestados pelo Senhor, ó Deus, o quanto devemos ouvir a palavra do Senhor e guardá-la no nosso coração, porque é o nosso tesouro. A palavra não é vã, a palavra é vida. Por isso, ó Deus, um tesouro tão excelente, tão poderoso, tão caro, precisa ser transmitido, ó Deus. Precisa ser anunciado. E queremos, ó Deus, que o Senhor nos dê a graça de ouvirmos, nos dê a graça de guardar, nos dê a graça de transmitir a palavra do Senhor. O grande problema, meu Deus, é que muitas vezes queremos desfrutar de tudo que o Senhor tem para nós, sem antes ouvir, guardar e transmitir. Achamos que somos merecedores de alguma coisa, Deus. E a grande verdade é que não somos merecedores de nada. A verdade é que uma vez que nós encontramos graça na presença do Senhor, o Senhor abre os nossos ouvidos para ouvir o que não ouvíamos antes. O Senhor, Deus, nos dá um novo coração, para que possamos guardar a palavra e sermos alimentados dela. O Senhor, Deus, nos dá uma nova disposição e coragem e intrepidez para anunciar essa palavra aos nossos filhos e a todos aqueles que pedirem a razão da nossa esperança. E assim, ó Deus, à medida que vivemos essa realidade, o Senhor que é bondoso, o Senhor que é misericordioso e gracioso, nos abençoa. Essa é a bondade do Senhor, ó Deus. Por isso, ó Deus, eu peço ao Senhor que teus filhos, a tua igreja, possa vivenciar toda essa realidade, que a palavra do Senhor, que o cântico de Moisés, esse desfecho revelaram. E que assim, ó Deus, possamos viver verdadeiramente como o Senhor requer, em nome de Jesus. Amém. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o eterno Pai, e as ternas consolações do Espírito Santo de Deus repouse sobre vós, povo escolhido do Senhor, que ouve, que guarda, que transmite e que desfruta da tua palavra hoje e para todo sempre. Amém e amém.